né, que é o transtorno do espectro autista. Hoje a gente tem aí famosos que tem o TEA, né, o Elon Musk, que ele tem autismo, né, muitos outros, aí o Messi, o jogador, que também é transtorno do neurodesenvolvimento. Ah, pensa positivo, muda esse pensamento. A pessoa está com um mega problemão, às vezes fica fixada ali. Então, antigamente achava-se que psicólogo é coisa de louco, não funciona, é só bate-papo. O problema da ansiedade é quando ela se torna patológica, que é o quê? Aquele cérebro estado de alerta, 24 horas. E não consegue se desligar, pode virar doença. Inclusive, existem até grupos de tratamento de pessoas que têm vícios no online, que falam assim que a pessoa que está em vigília, que não dorme, é como se ela tivesse alcoolizada, como se tivesse tomado 2 garrafas de vinho. Você observa a história de vida agitada, aquela criança que quebra estabanada, ou que na escola arruma briga, confusão, e aí não consegue ficar parado na carteira, como tem a sensação de um motor ali, um trator funcionando. O TDAH, um dos pais tem ou algum familiar. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Carlos Roberto Silva, do canal YouTube Doenças Silenciosas, dando prosseguimento aos nossos podcasts, no sentido de ajudá-lo a se inteirar sobre sua saúde, porque é extremamente importante ir ao médico pelo menos uma vez por ano, principalmente depois dos 45 anos, ou a qualquer momento em edição extraordinária, quando algo diferente acontecer com seu corpo ou sua mente. Hoje eu tenho o prazer de apresentar uma convidada muito especial que abordará diversos temas na psicologia de grande interesse para todos. Eloá, bom dia, Olá, tudo bem? bom dia a Por todos que favor, se estão aí apresente e fale um assistindo. pouco sobre você. É um prazer estar aqui no podcast. Bom, eu sou Eloá Ribeiro, sou psicóloga clínica aí há 14 anos, sou especialista em neuropsicologia, já trabalhei muitos anos, ainda trabalho com dependência química em comunidades terapêuticas, em hospitais psiquiátricos, quando eram ativos aí, já trabalhei bastante. Hoje faço aí avaliação neuropsicológica, criança, adolescente, adulto, que é para avaliar aí, né, se é uma depressão ou um Alzheimer, né, sintomas. Então, hoje a avaliação neuropsicológica é algo que também a gente indica aí para ver se tem os transtornos e tudo mais. E faço atendimentos online e presencial no meu consultório em Presidente Prudente. Ok, muito bem. Aqui você não tem consultório, você só tem lá. Aqui ainda não, né, mas quando tem uma urgência ou emergência, às vezes eu venho em hospitais fazer avaliação quando me solicitam, Ok, né. tá Então eu muito bem. fico entre Então, Prudente e São Paulo. legal, que bom. Só que Prudente é um pouco longe, né? Você vai e volta de avião, né? De avião é 50 minutos. Eu Tá, falo, hoje as distâncias se é tranquilo, encurtam. 50 minutos é tranquilo. Agora de carro não dá, né? De carro vai umas 5, 6 horas, É pega cansativo, a né? Castelo e vem reto. Então tá bom, Cansativo. vamos lá para a primeira pergunta. Vamos lá. O que mais surpreende você quando observa o funcionamento do cérebro humano? Olha, que legal. Eu falo o cérebro, ele é neuroplástico. Então, a gente tem a capacidade aí de mudanças, de melhoras, de acreditar, né? Eu acho legal falar isso, principalmente agora no Setembro Amarelo, que é o mês de prevenção aí contra quem tira a vida, para as pessoas entenderem que é possível mudança, a desesperança ela é algo que é sintoma. Então, as pessoas entenderem que o nosso cérebro é plástico em todas as idades. Antigamente, dizia-se assim que os neurônios morrem e acabou. E não é mais assim, né? A gente tem 86 bilhões de neurônios, mas mesmo quando eles morrem, tem outras áreas do cérebro que se regeneram, que se modificam e melhoram. Então, eu acho
nosso cérebro incrível. Legal, que bom. Como as emoções moldam o nosso comportamento sem que a gente perceba? Ai, olha, eu gosto muito de falar a diferença entre emoção e sentimento. Porque emoção é aquilo que vem automaticamente, de acordo com o pensamento. Então vamos supor que a gente vê o sol. Olhar o sol não é igual para todos. Às vezes alguém olha o sol e tem uma lembrança traumática lá da infância, de quando um amigo fez um passeio e não foi, e estava um dia ensolarado. E aí a pessoa se sente mal e não entende o porquê. Então, eu falo, a situação gera um pensamento, que gera uma emoção e o comportamento. Então, as nossas emoções, a gente tem que estar de olho aí para aprender a gerenciar, porque a gente não controla o que a gente sente, né? A gente controla o pensamento, nossas atitudes, mas as emoções é algo que vem. E aí é importante a gente sentir medo, tristeza, raiva, são emoções primárias. A gente não pode também fugir, né? Sentiu isso, vou fugir, vou lá tomar um remedinho, porque não pode, tem que estar sempre feliz. Então, cada emoção tem uma função no ser humano. Ah, legal. E essa questão da emoção, eu como vendedor exploro demais, porque é na emoção que as pessoas compram. Exatamente, eu falo, às vezes a pessoa compra o que ela está sentindo, não é nem o produto, é como ela se sentiu ali com a pessoa. Pode ser o melhor produto, mas ela foi mal atendida, se sentiu mal, às vezes já vai ter outros olhos, não é mesmo? Verdade, verdade. O que o cérebro humano de uma pessoa ansiosa revela de diferente em relação a uma pessoa tranquila? Ótima pergunta. Olha, a ansiedade é uma emoção natural de todos nós. Nós precisamos ter ansiedade. Então, se eu tenho uma ansiedade, eu vou vir gravar o podcast, eu vou estudar, eu vou funcionar. O problema da ansiedade é quando ela se torna patológica, que é o quê? Aquele cérebro estado de alerta, 24 horas. E não consegue se desligar. Então, e pode virar aí patológico no sentido de virar um transtorno de ansiedade, uma síndrome do pânico, tem também aí o estresse na fase de alarme, até virar uma exaustão. E muitas vezes, com ansiedade, pode ser que vire um transtorno e isso afete a qualidade de vida. E quando a gente fala em transtorno, vai afetar o sono, vai aumentar o cortisol, que é o hormônio do estresse. Pode ser que induza a doenças, né? A gente vê aí amidalite, gastrite, rinite, tudo com it. Eu falo, não é do nada que vem, né? Porque corpo e mente é um só. Então, o nossa mente funciona de acordo com o que a gente pensa e também o que a gente se alimenta. Então, é de fora para dentro, dentro para fora. Já foi-se o tempo que falava o cérebro é um e o corpo é outro. É uma máquina em funcionamento aí, o corpo e mente. Tá, na minha leiga maneira de ser e saber, eu aprendi que é importantíssimo a gente aprender a controlar os pensamentos. Sim, com certeza. Eu acho isso essencial e fundamental, porque daí desencadeia um monte de problemas, se forem negativos, né. Sim, pode ser, igual você falou da ansiedade, que exista um sequestro emocional. Então, isso vem também do funcionamento. Quando a gente fala em pensamentos, eu falo, não existe uma verdade universal de que todos funcionam ou devem funcionar dessa maneira. Por quê? Envolve aspectos biológicos, psicológicos, sociais, crenças, genética, então envolve um conjunto de fatores e cada pessoa vai ter uma crença de acordo com o que ela aprendeu. Então ela cresceu naquele ambiente, entendeu que é aquela maneira. Os pensamentos, muitas vezes dependendo da patologia, domina e aí se fica ali fixo, né? E para isso existe a terapia, eu gosto muito da TCC, que é a terapia cognitivo comportamental, que trabalha justamente isso, a cognição. Pensamento, que gera emoção e gera o comportamento. E para muitos não é fácil falar assim: "Ah, pensa positivo,
Muda esse pensamento. A pessoa está com mega problemão, às vezes fica fixada ali. Então, com a terapia, né, hoje já tem estudos até de ressonância magnética, que a psicoterapia ela altera o funcionamento do cérebro. E a psicologia é uma ciência muito nova. Então, antigamente achava-se que psicólogo é coisa de louco, não funciona, é só bate-papo, conversa. E não, e nós temos técnicas específicas para trabalhar cada transtorno, cada dificuldade, aqueles pensamentos, às vezes existem tipos de pensamentos, a gente fala pensamentos catastróficos, os ruminantes, que se tornam disfuncionais, que é o que? Que não funciona. Então a gente não fala, tem o certo e o errado, tem o que funciona e o que não funciona. E o que não funciona, disfuncional, a gente trabalha para que não se torne patológico aí. Tá. Se eu te entrego, por exemplo, a minha ressonância magnética do cérebro, você vai dar uma olhada e vai dar uma analisada. Você olha o laudo ou olha a ressonância, a imagem? Olha, a imagem ela é importante para descartar hipóteses clínicas, doenças clínicas, às vezes um tumor ou um mau funcionamento, porque às vezes a pessoa está com ansiedade ou um pensamento disfuncional, pode vir aí até da falta de uma dopamina, de um neurotransmissor que precisa de uma medicação. Então, não só a imagem, mas exames clínicos, né, testes, existem testes neuropsicológicos de memória, atenção, de humor, de personalidade. Então, a avaliação pega como um todo, Então, né. então, eu faço agora uma ressonância magnética, você olha, eu faço o tratamento com você, daqui 4 meses eu faço outra, e Excelente. você vai olhar o que mudou, porque Isso. altera. Olha, você está quase um neuropsicólogo, hein. É isso mesmo que a gente faz no sentido, assim, na avaliação mais neuropsicológica, a ressonância a gente pede em casos mais extremos ou que desconfia de alguma questão orgânica, né, biológica. Mas, por exemplo, faz lá os exames e dá uma alteração, e aí você faz o tratamento de 4 a 6 meses. Se melhorou, evoluiu, ok, às vezes nem precisa repetir esse exame neuropsicológico ou a ressonância, o que for. E se não melhora, a gente refaz, para entender por que que não melhorou, né. Tem uma síndrome, um transtorno, o que está ali acontecendo. Entendi. Por que a ansiedade se tornou a doença do século? Ah, verdade. Antigamente falava-se que era depressão, hoje é ansiedade. A gente vem numa sociedade de um ritmo muito frenético, excesso de informações. Falou, após a pandemia, principalmente, isso piorou. Então, eu falo, antes da pandemia já era uma sociedade adoecida. Pós-pandemia, isso se intensificou. Porém, as pessoas hoje estão entendendo a importância de cuidar da saúde mental. Eu falo, a gente tem um excesso de informações, muitas aí que pode ser fidedignas, mas muitas que não funcionam também. A gente tem que ter cuidado até com o conteúdo que a gente consome. Então, esse excesso de estímulos pode virar doença. Inclusive, existem até grupos de tratamento de pessoas que têm vícios no online, por exemplo. Então, hoje já é uma patologia, dependência do online, a dependência virtual, já é tratado aí, até mesmo como as outras dependências, né. Legal. E é isso, nosso cérebro vive em estado de alerta ativo, né, muitos estímulos. Escuta, existe uma relação direta entre estresse acumulado e doenças físicas graves? Existe sim, porque o corpo vai dando sinais. Como eu falei, como a gente pensa, sente, e aí na TCC a gente não fala na psicossomática, mas doenças do estresse, né, por exemplo, você tá ali sempre num mal-estar, vai deixando passar, passar, e aí seu corpo vai desregulando, porque emocionalmente você está estressado e o estresse afeta o sono, e não dormindo vem aí as doenças do corpo. Sabe que tem estudos que falam assim que a pessoa que está em vigília, que não dorme, é como se ela tivesse alcoolizada, como se tivesse tomado 2 garrafas de vinho. Por que que eu falo muito do sono? Porque sem dormir bem não tem saúde mental.
Então, todos os transtornos, não tem um que não afete o sono. E o sono ele é primordial para a gente viver bem, né, e não desenvolver aí doenças relacionadas ao estresse. Legal. Então tá bom. A vida pede mudanças. Por que tanta gente tem medo de mudar mesmo estando infeliz? Ah, sim, porque a gente tem medo do novo, né? Tudo que é novo é desconhecido, pode gerar insegurança. A gente fala, zona de conforto, né? Mas muitas vezes não é isso, porque, por exemplo, eu tenho um conhecimento, entendo aquilo, mas se eu for para o desconhecido, para o novo, pode ser que isso gere medo e ansiedade. Mas, quando se fala em saúde mental, a gente tem que arriscar, se permitir ficar bem, né? Hoje eu tenho muitos pacientes que falam: "Nossa, eu tinha um preconceito danado em buscar terapia, que eu achava que ia ficar pior, que eu não ia melhorar, e hoje eu vejo que medo bobo de mudar, né, medo bobo do novo", porque a qualidade de vida é outra, né, quando a gente cuida aí da saúde mental. Interessante. Qual o sinal mais silencioso de que uma pessoa está à beira de um colapso emocional? Ah, o nosso corpo dá sinais o tempo todo. Olha, vamos supor que você tem lá uma rotina, uma vida, e de repente começa um dia tá com taquicardia, depois aumenta a sudorese, falta de ar, então o corpo vai dando sinais e sintomas, né? Falando aí da ansiedade. O sono, o apetite, ou você sente mais apetite, ou diminui o apetite. Então, quando o seu corpo está ali, claro que com os anos nosso metabolismo vai mudando, né? A gente, eu pensando numa linha aí, ou a gente está evoluindo ou regredindo. Quando tiver em linha reta lá é porque a gente morreu, né? Já não tem lá os batimentos cardíacos. Sempre observar quando está aí numa questão de oscilação, de algo que não é natural da gente. Legal. Como diferenciar TDAH de distração comum ou preguiça? Ah, gosto. Me explica, eu não, transtorno, déficit de atenção, isso aí? Isso. Olha, TDAH, transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Ah, tá. Isso é um transtorno neurocognitivo, né? A gente fala que o cérebro TDAH é um cérebro neurodivergente, porque é diferente dos outros. Então, quando fala em déficit de atenção TDAH, muitas pessoas pensam que é só falha na atenção, não presta atenção, ou é porque é muito agitado, hiperativo. Mas não é só isso. O TDAH tem uma disfunção, que a gente fala disfunção executiva, que é uma área do cérebro, que não funciona na capacidade de planejamento, na capacidade de organização. Você vê aquele quarto todo bagunçado, às vezes o pai e a mãe falam, é preguiça. Às vezes é uma disfunção neuroquímica. Então, o TDAH, ele não tem a dopamina funcionando como as pessoas comuns. E aí precisa de um tratamento, de uma avaliação. E existem muitos transtornos que é confundido com TDAH. Por exemplo, ansiedade. Eu posso ficar mais agitada, desatenta. Aí fala, tem TDAH. Pode ser que não seja. Então, TDAH exige uma avaliação minuciosa, número de sessões, por um médico psiquiatra, um neuropsicólogo, psicólogo. Então, o TDAH ele é um transtorno que não tem cura, a gente não fala em cura, mas é possível viver bem. E ele lembra outros também transtornos, por exemplo, o TEA, né, que é o transtorno do espectro autista. Hoje a gente tem aí famosos que tem o TEA, né, o Elon Musk, ele tem autismo, né, muitos outros, aí o Messi, o jogador, que também é transtorno do neurodesenvolvimento, assim como o TDAH, mas são dificuldades diferentes, mas também são transtornos do cérebro. Todo mundo tem aquele dia que tá, hoje eu tô mais cansado, tô com preguiça, né? Ou um dia ou outro tá mais distraído, desatento, é comum. Agora o TDAH, ele já nasce uma criança, por exemplo, você observa a história de vida agitada, aquela criança que quebra estabanada, ou que na escola arruma briga, confusão.
e aí não consegue ficar parado na carteira, como tem a sensação de um motor ali, um trator funcionando. Então, é algo que é mais crônico. Já a distração é algo que todos nós temos, mas não é algo que é sempre, né? Que Isso nem- pode ser genético também? Sim, geralmente, o TDAH um dos pais tem ou algum familiar. Então, quando você vai avaliar, colher a anamnese, sempre alguém da família também tem aí o transtorno. E é interessante que quem tem TDAH tem uma característica gozada, eu acho engraçado. Eles falam sem parar e você precisa falar, "Ô, presta atenção no que eu vou te falar agora." Aí foca em você. Sim. Ou para, ou a pessoa mesmo que você pede para parar, não, e aí soa como falta de respeito até, né? Você fala, nossa, mas eu tô pedindo e tudo mais. Só que é interessante isso, porque o TDAH não é só o falante. Tem os tipos de TDAH. Tem o TDAH com predominância na desatenção, que não é esse falante, mas é aquele que fica no mundo da lua, tá aqui, mas que você estava falando mesmo? Você fica viajando. E tem esse hiperativo, que é o que fala, 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 né? Verborrágico. E tem o misto, que é tanto desatento quanto hiperativo. E a boa notícia é que hoje a gente tem aí excelentes tratamentos. O TDAH, ele tem aí um universo que também pode se expandir e potencializar até, né, com o tratamento correto e viver bem, né, aprender a autorregulação emocional, que a gente fala, se regular. Tá bom. O TDAH em adultos está sendo subdiagnosticado ou superdiagnosticado hoje? Ah, ótimo, porque a gente escuta muito isso, TDAH está na moda, TDAH agora tudo é TDAH. É porque hoje, com as informações disponíveis, as pessoas estão buscando mais a avaliação e o diagnóstico. E isso é uma boa notícia. Claro que existem profissionais e profissionais, não é em 15 minutos, em 30 minutos ali com o paciente que você vai laudar, dizer, olha, tem ou não. Tem pessoas que se identificam com meme ou com vídeo na internet, falar, ah, eu tenho, porque aquele vídeo fala isso, então eu tenho. E não, não é assim. Procurem sempre um profissional, da saúde mental para avaliar, para entender, porque sim, tem muitos que se autodiagnosticam. Tá bom. Quais hábitos ajudam a aliviar os sintomas de TDAH sem depender de remédio? Ótimo. Porque Eu esse sempre aí é o falo, problema, né? é, Depender de remédio. eu sempre falo a medicação, se precisa, toma. Se não precisa, não toma. E quem avalia isso é o médico psiquiatra, no caso, né? Psiquiatra ali, que, por exemplo, uma criança ou adolescente inicia a medicação e pode ser que em algum momento desmame. Já tem pessoas que não conseguem. Mas, por exemplo, o esporte, o exercício físico aeróbico vai estimular a dopamina. A alimentação é muito importante. Existem alimentos, por exemplo, o açúcar é um veneno para o cérebro. O açúcar, para quem é hiperativo, tem TDAH, ansiedade, ele vai deixar a pessoa mais agitada. Pode acabar com o dia aí da pessoa. Então, dependendo do que você se alimenta com corantes, glúten, existe aí uma alimentação específica que ajuda também. E parece bobo, que nem a uva. A uva tem resveratrol, excelente para o cérebro. Resveratrol, sim. É isso. Inclusive eu tomo resveratrol. Ah, é? É. É, então, excelente para o cérebro. Uva, tem alguns alimentos que a gente indica para o cérebro, justamente por isso. Então, é a alimentação, aquele básico que todos sabem, mas a gente tem que reforçar aí, né? Alimentação saudável, sono e cuidar do seu ambiente, das emoções, inclusive relações interferem. Então, assim, não tem que dar conta de tudo, é observar qual que é seu limite, o limite do outro e tratar aí. Melhor tratamento também junto com a psicoterapia para saber qual que é o funcionamento, porque tem os TDAHs diferentes. Alguns funcionam de uma maneira, outros de outra, que tem uma regulação emocional mais envolvida. Sabe uma coisa? Tem 40 anos que eu não uso açúcar.
Olha, parabéns. Eventualmente a gente come um pedaço de doce que tem açúcar, mas hoje o pessoal está fazendo doce sem açúcar, sem glúten, sem lactose, e é uma maravilha, né. Sim, Eu acho que nesse sentido tem uns avanços aí muito bons, né. sim. E olha, quando eu falo parabéns, é porque para algumas pessoas, como eu trabalhei muito com dependências, né, e são viciadas em açúcar. E ela vicia como uma droga. Fizeram estudos em laboratório de ratos que deram açúcar para uns e para outros não. Aqueles que consumiram açúcar morreram mais rápido. Claro que a gente não compara com o ser humano, mas para os estudos o organismo é o mesmo. Então eles tiveram um prejuízo e uma morte, mais rápida que aqueles que não consumiram o açúcar. Se você está dependente do açúcar, né, falo, pode virar aí uma compulsão, um transtorno alimentar, é buscar ajuda mesmo psicológica para tratar. Porque, olha, você nota, quanto mais você usa, né, o açúcar, quem tem aí uma predisposição, principalmente as meninas, as mulheres, que oscilam hormonalmente, mais vai querer, né? Então, às vezes eu falo a fome emocional. Chega à noite e fala, ah, só um docinho. E aí usa aquilo como um afago. Então, a gente tem que cuidar para que os doces, o açúcar também não vire uma dependência emocional, né. Legal, que bom. Quais as marcas invisíveis que o abuso psicológico na infância deixa na vida adulta? Olha, eu gosto muito de falar desse tema quando eu vou gravar, porque, uma a cada 4 mulheres sofrem abuso na infância, até falado muito isso, né. Isso pode gerar traumas para a vida toda, né, a gente chama do estresse pós-traumático, TEPT, né, transtorno de estresse pós-traumático. Por exemplo, vamos supor que, eu sofri um abuso na infância em uma sala parecida com essa, né. E aí passam-se anos, aí eu entro aqui, eu já vou ter um gatilho, por exemplo, entrar assustada. Então, mesmo que trate, o cérebro fica ali como fosse uma feridinha. Então, qualquer tipo de abuso, e a gente hoje fala que não só abuso físico, mas verbal, né? Às vezes aquelas crianças que cresceram, os pais brigando muito dentro de casa, ou gritando, né? Já acorda gritando. Então, pensa, aquele cérebro sempre em estado de alerta. Também é um tipo de abuso e violência aí. Então, Entendi. e me fala o tempo de cada pergunta, que se deixar eu vou longe aqui. Não, tudo bem, pode ir, não tem problema. É possível reprogramar a mente depois de um trauma de infância? Olha, é possível a gente ressignificar. Então, às vezes, tem pessoas que têm esse trauma, mas com o tratamento psicológico, olha como um novo significado. Muitos que sofreram traumas usam do seu trauma, às vezes, até para ajudar os outros. E o altruísmo, ele faz bem, é benéfico também. Então, é possível sim, né, eliminar esses traumas aí, no sentido de ter uma boa vida, ressignificar. Olha, tem casos, por exemplo, adultos que têm medo de falar em público. Tem um trauma que parece tão bobo para o adulto, estava lá na infância, escreveu errado, a professora deu um cascudo, aquela época podia bater, né, dar reguada, cascudo. Eu apanhei muito. Apanhou. Eu Sim, também já tomei uns cascudo na infância. eu apanhei porque eu sou canhoto e eles achavam que era feio ser canhoto naquela época, quando eu estava na infância, é incrível. E meu pai falava para a professora: "Não deixe ele escrever com a mão esquerda". Aí eu fui Imagina, obrigado a aprender a escrever com a mão direita na marra. Mas a sim. perna esquerda é canhota. E hoje é claro, eu sou canhoto, a maior parte das coisas eu faço com a mão esquerda, só escrever que eu mas eu consigo escrever com a esquerda também. Sim. Mas, foi assim, apanhando. Olha, e sabe que, não sei, né, se investigar, pode ser que depois na vida adulta alguma situação te gere ali um gatilho por conta disso, né. Igual esse exemplo que eu contei, que a menina tomou um cascudo da professora, porque o nascer era sem o S, né, e aí ela tinha medo de falar em público, tinha palestra, tinha trabalho, não travava.
E aí, em terapia, descobriu que é porque essa professora bateu nela, chamou ela de burra. E aí ela cresceu com aquilo: "Eu sou burra". Foi um trauma e nem sabia que era por isso. Que absurdo, né? Sim, então você vê coisas lá da infância que para nós, para adulto, às vezes é irrelevante, pode se tornar um trauma, né. Eu tive uma infância complicada, problemática. Meu pai era alcoólatra e, nossa, ele causou inúmeros transtornos. A vida acabou me levando, eu era muito pobre e eu aprendi uma coisa, uma coisa que é muito interessante: você viver na dificuldade é incrivelmente bom, Sim, porque te obriga a se autossuperar. Enquanto o ser humano não vê a dificuldade, não vê o problema, ele não se mexe. Ele tem que ter o sim, problema para se mexer. Parece incrível, mas eu sim, acho que funciona mais ou menos assim. sim, a frustração é importante, porque pensa aquela criança que é super protegida, depois na vida adulta ganha um não, não dá conta, É né. Aí verdade. deprime, fica triste. Claro que, assim, a gente não justifica a violência, né, tem casos e casos, mas, por exemplo, a gente tem que aprender a lidar com a dor das perdas de um olhar mais construtivo, de fato. Porque as perdas, a dor, o sofrimento também nos fortalece, Sim, também serve para, né, você vê essas pessoas fortes, resilientes, muitos quando colhe o histórico na infância, tiveram uma infância conturbada, num lar disfuncional, sofreram, e aí conseguiram se tornar um adulto mais forte, de fato. é verdade. Uhum. E isso é muito bom. O álcool realmente ajuda a relaxar ou só mascara os problemas emocionais? Ah, ótimo. Olha, eu falo sempre assim, muitos usam o álcool como remédio, e de brinde pode ganhar aí a dependência química. O álcool ali no momento pode ser que traga a sensação de relaxamento, mas na verdade ele é depressor do sistema nervoso central. Então ele deprime. É só consequências. Eu não sei se você bebe ou não, mas eu sou sempre indico zero álcool. Porque ele pode s né, eu falo, traz ali uma felicidade momentânea, mas depois vem As consequências para o consequências. organismo até Eu psicológicas. já fiz de tudo bastante. Uhum. Mas hoje acho que já tem uns 10 anos eu comecei a reduzir, reduzir, reduzir e hoje nada de Perdeu a álcool, é vontade. zero álcool. Que bom, Não faz falta, não ótimo. faz falta. Eu me sinto eu consigo perceber os efeitos secundários do álcool. Sim. E é difícil, porque a gente vive numa sociedade que onde vai tem álcool, né, tudo álcool é: "Vamos brindar a formatura, vamos brindar, Eu até almoço", pego um copo, só que eu varo à noite com aquele copo, e fica. e ainda fica a metade lá. Faz escolhas sábias. E aí, para quem tem problemas com álcool, eu falo uma das drogas mais perigosas, o álcool, porque tá ali sempre disponível e a gente minimiza o uso dele. O pessoal do interior, eu acho que bebe muito. Eu tive a oportunidade de conhecer, ter muitos amigos no interior. Nossa, era Sim. difícil de acompanhar, até mesmo mulher. É porque no interior tem o que para fazer, né? Bar, casa dos amigos e é sempre a desculpa do álcool para comemorar e se encontrar. É verdade, Uhum. é verdade. Então tá bom. Existe uma ligação entre o consumo de álcool e o aumento de estresse? Sim, com certeza. Olha, o álcool, ele gera estresse não só para o usuário, mas para a família, para quem está ao redor também. Porque a pessoa perde ali a consciência, estressa o corpo, né, o fígado, altera todo ali o organismo, né? No outro dia tem a ressaca. Então, pode ser que sim, que aumente o estresse. Isso é um mito de que o álcool alivia o estresse. Na verdade, ele gera mais estresse. Para a família, para a comunidade, para as pessoas no geral. Legal. O frio pode, de fato, aumentar o risco de AVC? Como isso acontece? Sim, pode, porque no frio as artérias se alteram, né, então você observa no frio aumenta bastante o número de acidente vascular cerebral. E o tabaco, o álcool, né, o não dormir, pressão alta,
Vários são fatores, mas a temperatura, ela influencia não só o risco do AVC, mas também do humor. Tanto que você vê a Suíça, né, o país de primeiro mundo, é um dos índices de suicídio mais alto do mundo, é um país frio. Então, assim, o frio, a temperatura, ela afeta o humor, e os transtornos. Eu lembro quando eu trabalhava em hospital psiquiátrico, quando começava a chover, os pacientes já começavam a ficar turbulentos. Aí as enfermeiras falavam: "Aí vai chover, fiquem atentos". Por quê? Porque o clima muda e o humor muda. É Isso é verdade. comprovado cientificamente. E para nós é tão bonito ir até a Suíça, passear, ficar 2, 3 dias lá e vir embora. Sim. Agora viver lá não aguentaria, eu não aguentaria. Imagino. Tanto que o Brasil a gente fala povo feliz, né, fala vai para o Nordeste, aqui é muito sol, então você vê que as pessoas são mais, né, vai para os outros lugares e fala: "Ah, brasileiro". E realmente influencia aí a temperatura. É, E pessoas que já que a gente está no Setembro Amarelo, né, eu falo pessoas que tá com o humor deprimido, vai dar uma volta no sol, toma 10 minutos de sol 20 por dia, que isso vai melhorar teu humor. é verdade. E esse ano a gente está com um frio bem prolongado, né. Verdade, já há muitos meses que Olha, vem, tem já parece que não vem, vai embora, né. parece que não vai embora. E está na hora de dia 21, né, 21 de setembro ou 23, eu não sei. Eu acredito que essa época do ano É já por aí, teria é 21, 23 que começa o verão, né. sim, Não, a primavera, começa a primavera. primavera. E a primavera aí melhora, né, começa a esquentar um pouquinho mais, É mas tem muito verdade. frio agora, Sim, né. Eu tenho notado, assim, há muitos anos eu não usava tanta roupa de frio quanto uso agora. sim. E São Paulo é mais a terra da garoa, né. E lá onde você vive é quente demais, Lá, né. eu falo lá é mais quente que o Nordeste, porque ainda no Nordeste tem às vezes mar, tem, né, a maresia, agora lá é um mormaço muito intenso. O pessoal não vence o calor, lá é ar-condicionado o dia inteiro. Uhum. O que mais acelera o envelhecimento do cérebro? Olha, a alimentação, igual eu falei, o açúcar, a falta de sono, os hábitos, né, os nossos hábitos pode acelerar nosso envelhecimento. O uso do álcool, né, substâncias, inclusive transtornos não tratados também pode gerar, antecipar demências, né, antecipar o envelhecimento, a longevidade. Porque um transtorno não tratado pode gerar mais estresse, consequências tanto neuroquímicas como comportamentais. Ah, eu tenho que cuidar bem, porque quando a velhice chegar eu quero estar bem preparado. Isso mesmo, mas você está ótimo, está indo muito bem. Que ela me pegue bem vivo, né, quando eu falo assim, quando a morte chegar, que ela me encontre viva, né. O que uma pessoa idosa pode fazer diariamente para manter a mente ativa? Olha, leitura, a leitura ela é excelente para trabalhar aí cognição, memória, exercício físico. Existem alguns exercícios de reabilitação, se a pessoa também tem algum quadro de demência, né, ou algum quadro que é preciso olhar, mas é o básico para todos, que é o se levantar, se mexer, escolher a escada ao invés do elevador, né, jogos, xadrez, matemática, aprender algo novo é legal, né, um instrumento, músicas. Então tudo que o cérebro sai ali para conhecer algo novo vai trabalhar a neuroplasticidade e fortalecer. O nosso cérebro é como um músculo, a gente vai à academia de ginástica para criar músculo e a nossa mente mesma coisa, aquela mente ociosa, parada, que não sedentária, vai cada vez regredindo, estacionando. Então é criar o hábito da leitura, eu gosto muito de ler muitos livros, né, conhecer bons amigos, buscar cultivar boas relações e Aham. procurar viver bem, isso ajuda bastante. É. Hum. Escuta, tem gente que não consegue ler, tem uma dificuldade brutal. A que se atribui isso?
Pode ser aí, né, algum transtorno de aprendizagem, pode ser inclusive o TDAH, pode ser inúmeras coisas. Mas se, por exemplo, é só uma dificuldade da procrastinação, eu falo que também tá ligada à regulação emocional, e cada dia, eu falo para criar um novo hábito, é cada dia fazer um pouco. Às vezes a gente tende a pensar lá no resultado, eu quero ler um livro, né? Mas, cada dia lê uma linha, no outro dia lê 2 parágrafos, no outro dia lê uma folha. Parece bobo, mas cada dia ir treinando é um treino. Isso vai virar um novo hábito até que não fique mais tão difícil, quem tem dificuldade de ler. E a pessoa tem que querer também, né, Tem que falar: "Ah, ter não vontade, né? consigo ler", mas espera aí, qual estratégia você usa aí para começar pelo menos, né. E se não consegue só buscar ajuda, o psicólogo consegue ajudar, direcionar. Legal, interessante. Escuta, existe diferença no impacto da ansiedade em jovens e em idosos? Olha, existe sim. A população idosa tem uma certa dificuldade, assim, porque já entrando nessa fase senescência, na fase dessa vida, muitos desenvolvem o pensamento de que, está acabando, pensamentos negativos e ficam ruminando aquilo. E o jovem, ele tem aí, né, uma neuroplasticidade mais privilegiada, e crianças, principalmente até os 7 anos, tem menos poda neural, né, então quanto mais o tempo passa, nossa poda neural vai aí diminuindo. Então tem diferença, tem fases, né, o metabolismo, mas também eu falo, tem idoso que tem mais disposição, mais concentração, uma vida mais ativa que muito jovem de 20 anos, né. Então vai muito do que a pessoa cultiva para a vida, a longevidade. A gente vê aí e às vezes tem pessoas que de idade mais já faz crossfit, treina, lê, né, leva o neto, busca o neto e tem uma vida ativa e feliz, e jovens que às vezes está ali, né, patinando. Então vai muito de pessoa para pessoa. Tá. Qual é a maior mentira que contamos para nós mesmos sobre a felicidade? Olha, é legal falar porque a gente tem uma ideia, as pessoas no geral, de que felicidade é euforia. Então, hoje eu estou mais quieto, estável, então não estou feliz, estou triste. E não, felicidade é você estar bem, independente das atitudes, né? Independente da situação. Então, vamos supor que eu falo assim da resiliência, enverga, mas não quebra. Ser feliz é o quê? Você estar bem, conseguir, né, ter bons hábitos, conseguir cultivar boas relações, se sentir bem. Então, muitos, por exemplo, têm uma tristeza crônica. E aí, hoje eu quero estar feliz, né? Vou ser feliz no caso do álcool. Vou ali ser feliz e volto, né? Espero o fim de semana para eu ser feliz. Sou a semana inteira triste e só sou feliz no fim de semana. E não, é buscar estar bem cotidianamente, né? Não esperar só o fim de semana aí. Tem muita gente que vive solitária e tem problemas sérios em viver solitária. Viver na solidão, acabam ficando doentes, acabam tendo problemas. E tem pessoas que conseguem controlar isso, assimilam muito bem e são felizes dentro delas mesmas. Sim, eu falo solidão é diferente de solitude, porque existem transtornos também que a pessoa busca o isolamento. Então, o isolamento não é bom. A gente não nasceu para se isolar, né? A gente nasceu para realmente interagir aí com outros, né? E cada um tem uma personalidade, tem aquelas personalidades mais introspectiva, quietinha, já tem outros que gostam, né, de se enturmar, de ter muitos amigos. O importante é estar bem, se sentir bem aí. Você não acha que a vida é feita de ciclos? Com certeza. A gente temos ciclos que iniciam, se encerram e sempre é tempo para iniciar novos ciclos, né. Sempre não tem idade, falo, para começar coisas novas, vivenciar coisas novas, e sim, temos ciclos, né, Tem até uma música chamada Cycles, cycles. é o Frank Sinatra quem canta. Aham. Ai, que legal. É. Exatamente, Você já ouviu né. falar dessa música? Nunca ouvi Nunca falar. ouviu?
Não. Você vai ouvir. Ah, quero ouvir. Se tivesse que dar apenas uma dica de ouro para quem quer transformar a vida hoje, qual seria? Olha, cuide das suas emoções, cuide dos seus pensamentos, dos seus sentimentos. Eu falo, sem saúde mental não existe saúde. Então eu falo, a gente tem que dar prioridade para a nossa saúde, família e trabalho, não inverter a ordem. Então, se inverter a ordem, vai ter consequências ali. Mas sempre, claro que existem fases e fases, mas a gente olhar para si, né, com mais compaixão, acolher a dor, acolher as emoções, não se culpar e, se precisar, pedir ajuda. Legal, tudo bem. Bem, Eloá, por favor, quais são as suas considerações finais? Onde você pode ser encontrada? Enfim, fica à vontade para dizer o que você quiser. Ah, legal. Olha, tem meu Instagram, que é Eloá Ribeiro Neuropsi, com H no começo, né. Lá eu tô sempre divulgando sobre o álcool, sobre o TDAH, ansiedade, saúde mental, né. Toda segunda-feira eu tenho um programa na rádio dos Estados Unidos também, que eu sempre trago temas sobre saúde mental, e estou lá. Lá tá meu link, minhas redes, meus contatos. Eu estou lá disponível, quem quiser conversar, me acha lá no Eloá Ribeiro Neuro. Ok. Você tem alguma outra consideração, alguma coisa? Ah, eu gostaria de agradecer o convite, a disponibilidade, eu É um achei privilégio um privilégio, com certeza. É para mim. muito para você Uhum. também, para mim, é muito enriquecedor, né, debater aqui sobre neuroplasticidade, neuropsicologia, saúde mental, e é muito importante aí as pessoas, informação salva vidas. Ok. Luá, eu quero te agradecer muito, muito obrigado. Reitero que foi um privilégio muito grande para mim tê-la conosco. Eu tenho certeza que vai acrescentar muito para a nossa audiência. Tem muita coisa boa. Gente conhecida minha precisa ver isso aqui Muito para bom. poder entender. Ah, Muito é, obrigado. informação salva vidas, né. É extremamente importante. Mas muito obrigado mesmo. Eu que agradeço. Bom dia, boa tarde, boa noite. Muita gratidão por estar aqui comigo no Doenças Silenciosas. Espero que tenham gostado, como eu gostei. Quero recordar que é muito importante que assistam um podcast por dia para se manterem atualizados. A coisa mais valiosa que existe é a sua saúde e você deve aprender a cuidar bem dela. Lembro que eu mantenho esse canal sem nenhuma monetização. Isso é um gesto de amor ao semelhante. Muita gratidão a todos. Espero que vocês desfrutem. Até a próxima, se Deus quiser.